Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhadinha nessas duas alianças da nossa parceira Fonzag, que tem para vocês essa semana, já avisando naturalmente o Dia dos Namorados, né? Olha que coisa linda. Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se é que você não é inscrita ainda, né? Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, pessoal, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar no teu dedo e no dedo do teu amor essas duas alianças simplesmente fantásticas. Já pensou? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Lembro que uma noite a gente tinha deitado para dormir e eu senti que ele queria me dizer alguma coisa. Sabe quando a pessoa te olha assim, com aquele olharzinho triste, aquela melancolia? Deitamos, ele ficou inquieto ali na cama o tempo todo, mas não falou nada. Até que no dia seguinte, enquanto tomávamos o café da manhã, ele perguntou: Elisa, seja sincera comigo. Você teria coragem de me trair? Olha, eu quase engasguei com o café. Te trair? Que pergunta é essa, amor? Claro que não. De onde que você tirou essa ideia? Ele não falou nada, mas continuou me olhando daquele mesmo jeito estranho, como se, repito, estivesse desconfiado de alguma coisa. E a verdade é que estava mesmo. Só algum tempo depois eu soube o porquê daquela pergunta, quando ele, olhando nos meus olhos, fez aquela revelação. Elisa, eu... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha só 16 anos. Era uma menina, uma adolescente. E a minha única preocupação era ser feliz. Era apaixonada pelo Reginaldo. E já fazia quase um ano que a gente estava namorando. E tudo era tão gostoso. Tudo era tão perfeito. Parece que no começo sempre é, né? Pelo fato de sermos vizinhos, a gente se via o tempo todo. Estávamos praticamente o tempo todo juntos. Sabe aquela fase que a gente está com o coração aberto para aquilo que existe de melhor na vida? O problema foi que de uma hora para outra, tudo se modificou. O pai dele faleceu e sua família se viu obrigada a se mudar dali onde a gente morava. Claro que isso não aconteceu assim de uma hora para outra, da noite para o dia. Mas não demorou mais do que um mês para eles irem embora. Como já sabíamos que isso iria acontecer, tivemos esse mês para nos prepararmos, enfim, sabendo que seríamos agora obrigados a ficar um longe do outro. A gente conversou muito. Curtíamos o nosso namoro sempre com aquela preocupação, né? De uma coisa que a gente sabia que ia acontecer. A gente passou a sofrer por antecipação. A grande verdade é essa. Eles não iriam se mudar para tão longe. A avó dele morava no sítio cercado, mas, de todo modo, sabíamos que a gente não ia mais poder se ver todo dia, como estávamos acostumados. Não bastasse a tristeza por ele ter perdido o pai, ainda tivemos de enfrentar aquela nova situação. E, enfim, eles realmente acabaram se mudando. O meu maior medo era de que, pelo fato de estarmos longe um do outro, ele acabasse me esquecendo. Como a gente sabe que acontece na maior parte das vezes. De repente conhece outra menina, se encanta por ela e acaba, sabe, esquecendo
Este era meu medo, que ele esquecesse de mim, se interessasse por outro. O fato é que depois que eles se mudaram, a gente começou a levar nosso namoro daquele jeito, né? Só que com o tempo, eu comecei a sentir que ele começou a se afastar um pouco de mim. Também passamos a nos ver com muito menos frequência. E no fim, como eu temia, nosso relacionamento foi para o espaço. No dia em que ele terminou o nosso namoro, eu chorei muito. Aliás, já vinha chorando. Mesmo antes da confirmação, porque, sabe, você sente, você percebe, você tem aquela sensação de que vai acabar. E realmente acabou. Eu amava tanto. Pensava lá no comecinho do namoro que a gente fosse ficar junto para sempre. Quem sabe até nos casarmos. O fato é que depois da mudança, se nosso namoro durou mais 5 meses, foi muito. Ele começou a trabalhar, quase não tinha tempo para me ver. Devia ter feito novas amizades, conhecendo gente nova, inclusive novas meninas, né? E no fim, o que eu tanto temia aconteceu. Nunca imaginei que sofreria tanto na minha vida. Eu só sabia chorar. Os dias foram passando, as semanas, os meses. E eu acabei me conformando, né? Aceitando melhor a situação. Até porque, como dizem, o tempo é sempre o melhor remédio. E que outra opção eu tinha? Nenhuma. Só que, quando eu estava quase conseguindo tirá-lo da cabeça, quando já fazia quase 3 anos que estávamos afastados, ele esteve ali no bairro e me procurou na minha casa. Eu nem acreditei quando a mãe veio me contar. Adivinha quem está ali na sala querendo falar com você? Lembra do Reginaldo? O Reginaldo, mãe? Minhas pernas ficaram trêmulas na mesma hora. Era a última pessoa que eu imaginei que pudesse me procurar. Não depois daquele tempo todo. Meu Deus, quase 3 anos. Fui lá recebê-lo, tremendo dos pés à cabeça. Até porque o baque tinha sido grande demais. Antes mesmo de vê-lo, só de ouvir minha mãe contando que ele estava ali me esperando para conversar. E ele estava tão bonito. Parecia ainda mais lindo do que eu consegui me lembrar. Ficamos ali conversando. Depois fomos até o portão. Relembramos tanta coisa. Pelas tantas, inclusive, ele até falou: você lembra quando a gente ficava aqui na frente? Até de noite namorando? Eu sinto tanta falta. Claro que depois de uma frase dessas, foi inevitável a gente se beijar e no fim acabamos ficando juntos. Saímos para dar uma volta, rolou aquele primeiro beijo, depois mais um, e ele ainda me procurou outras vezes depois dessa primeira. E numa dessas vezes, acabamos tendo a nossa primeira noite de amor. A gente nunca tinha ido para a cama, mesmo quando ainda namorávamos. Até porque eu era muito novinha, né? Não me sentia pronta, tinha medo, juro. Pensei que fôssemos reatar o namoro. Mas como a minha mãe costuma dizer, tudo não passou de fogo de palha. Pelo menos da parte dele. Ficamos juntos algumas vezes, mas logo acabamos nos afastando de novo. Dessa vez, no entanto, não teve, assim, uma conversa formal. Ele simplesmente foi sumindo, parando de mandar mensagem, de ligar, até que no fim, por conta da sua indiferença, eu também não fui mais atrás, né? E acabamos nos afastando de vez. Claro que eu sofri. De novo, né? Mas dessa vez, sei lá, eu acho que estava mais madura.
tinha um pouco mais de experiência, se bem que não muita, e consegui levar a situação de um jeito mais ameno, digamos assim, menos doloroso, se é que dá para usar essa palavra. E como a vida sempre segue em frente, os anos foram passando e a gente não voltou mais a se ver. No fundo, foi melhor assim. Até para que eu pudesse virar de vez aquela página, dar prosseguimento à minha vida, sem a sombra daquela paixão do passado ali, sabe, perturbando a minha cabeça. Lembro que quando completei 25 anos, passei no vestibular e comecei a fazer faculdade de administração. Infelizmente, não consegui concluir o curso. Tive de abandonar tudo ainda no primeiro ano, no segundo semestre. Mas foi ali naquela faculdade que acabei conhecendo o pai dos meus filhos. Ele também estudava ali, no mesmo curso. A gente acabou se aproximando, se gostando e começamos um namoro. Aliás, parei de estudar justamente porque engravidei. E foi aí que decidimos morar juntos. Sabe quando você sente que tua vida está entrando finalmente no eixo? Sabe, conhecer o Paulo foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Fomos morar juntos e só depois que o nosso filho nasceu é que nos casamos no cartório, de papel passado. Foi um momento lindo. Desde que nos conhecemos, desde que trocamos nosso primeiro beijo, ele sempre me tratou com muito carinho. Sabe aquele homem que, ao lado do qual você se sente protegida, que cuida de você? O Paulo era simplesmente o homem que toda mulher sonha em ter como marido. Eu, pelo menos, nunca tive do que me queixar. Pelo contrário. Quando o nosso filho completou 4 aninhos, eu engravidei de novo, dessa vez de uma menina. Imagine a nossa felicidade. Ela nasceu perfeitinha, linda. E tudo continuava bem. Íamos vivendo a nossa vida da melhor maneira possível. Mas alguns anos se passaram. Lembro que eu estava com 36 anos, trabalhando num shopping, numa loja de roupinhas e produtos infantis. Já fazia 2 anos que eu trabalhava ali naquela loja. Era um sábado. Eu estava de serviço naquele dia. Estava ali atendendo uma cliente. Ela escolhendo umas roupinhas para a filha. Só que, de repente, me deparei com uma situação que, sinceramente, não esperava. Nem me passava pela cabeça naquelas alturas. Imagine. Me virei assim, na direção da porta, e, para o meu espanto, eis que vi entrando na loja ninguém menos do que o Reginaldo. Já fazia muito tempo que a gente não se via. Mas não havia dúvidas, pelo menos não para mim, que era realmente ele. Olha, eu senti até aquele friozinho que dá na barriga. Acho que devo ter perdido até a cor. Sabe quando você dá aquela cambaleada assim? Até a cliente notou que eu fiquei estranha. O Reginaldo, ele entrou pela porta, mas não estava só. Tinha uma mulher e uma menininha com ele. A menina aparentava uns 5, 6 anos, no máximo. Será que é filha dele? Foi a primeira coisa que eu me perguntei em pensamento. Aliás, e a mulher? Só podia ser esposa, né? Eles passaram assim, bem do meu lado. Ele devia estar até muito distraído porque não notou que era eu. Ou sei lá. Não me reconheceu. Ao contrário de mim, que eu reconheci no mesmo instante. Se bem que, na verdade, ele nem olhou assim na minha direção. Olha, eu senti o baque.
Estaria mentindo se dissesse que não. Imagine, tantos anos sem vê-lo. De repente, ele aparece na minha frente, naquela situação. Aliás, reparando um pouco melhor naquela mulher, eu notei que ela estava grávida. Devia estar de uns 5, 6 meses, mas era evidente que estava grávida. Aliás, devia estar ali na loja justamente para ver roupinha para o bebê. Outra vendedora se movimentou na direção dos dois e foi atendê-los. Sim, porque eu fiquei ali paralisada, atendendo aquela cliente, mas ao mesmo tempo olhando para eles. Na verdade, nem atendi a mulher direito. De tão atarantada que fiquei, eu não consegui tirar os olhos do Reginaldo e daquela mulher. Aí depois, eu ali ajeitando umas roupas que eu tinha mostrado àquela cliente, ela já tinha feito a compra. E foi nesse momento que eu me virei assim, na direção dele, do Reginaldo. E aí, sabe, eu sinceramente levei um susto. Porque ele, que não tinha olhado para mim, ou sei lá, não tinha me reconhecido, estava com os olhos grudados em mim. Ele tinha me visto. E a julgar pelo modo como olhava para mim, com os olhos assim, espantados, uma expressão de até meio pálido, também devia ter me reconhecido. E mais do que isso, sentido o baque, assim como eu. Quando os nossos olhos se encontraram, como estávamos a menos de 3 ou 4 metros de distância um do outro, ele me cumprimentou assim com um movimento de cabeça, mas fez tudo de um modo bem sutil, bem disfarçado, com certeza, para aquela mulher não perceber. Eu devolvi o cumprimento, balancei a cabeça também, esbocei aquele meio sorriso e ficou nisso. Ele não se aproximou de mim em nenhum momento. E também não veio conversar comigo. Simplesmente terminaram as compras, ele e aquela mulher, e seguiram seu rumo, me deixando ali completamente atarantada. Assim que saíram pela porta, parece que eu me senti ainda pior, porque ele saiu olhando para mim. Eu me senti tão mal que não consegui praticamente nem respirar. Eu nunca imaginei vê-lo de novo e com outra mulher. Embora essa fosse uma possibilidade muito presente. Olha só, Deus sabe como que eu me senti. O quanto aquilo me perturbou. Tanto que quando cheguei em casa, até o Paulo notou que eu estava esquisita. Tá tudo bem, Elisa? Tá. Por quê? Sei lá, você tá... Desculpa, mas você tá meio estranha. Ele notou. Até ele notou. Ele que não sabia de nada, percebeu que não estava legal. Tanto que falei que estava tudo bem, mas ele retrucou. Você me desculpa, mas você não me parece no teu normal. Enfim, parece preocupada. Não quer me contar? Imagine, claro que eu não queria contar. Falei que não era nada, que era impressão dele, e acabou ficando por isso mesmo. Aliás, eu achei mesmo que aquele episódio fosse ficar ali. Só que, para minha surpresa, na quinta-feira da semana seguinte, eis que ele, o Reginaldo, apareceu ali na loja de novo. Só que dessa vez, ele estava sozinho. Me deu um tremor no corpo quando eu olhei na direção da porta da loja
Ele já foi entrando assim, me olhando diretamente nos olhos. E o coração quase saltou pela boca quando ele se aproximou. Parou assim diante de mim e ficou me encarando, com o esboço de um sorriso, até que falou: como é que você está, Elisa? Tudo bem? Embora não estivesse com nenhuma sacola na mão, na hora, cheguei a pensar que talvez ele, sei lá, estivesse ali para fazer a troca de alguma roupinha que eles tinham comprado. Até nisso eu pensei. Só que naturalmente não era nada disso. Na verdade, ele queria conversar comigo. Falei que era difícil porque estava em pleno expediente. Aí ele perguntou que horas que eu saía da loja, que ele ficaria me esperando. Resumindo, ele de fato esperou a hora de fechar. Quando nos encontramos lá fora, ele falou que desde o dia em que me viu ali na loja de novo, naquela primeira vez, não sossegou enquanto não voltou para me ver, para falar comigo. Olha, eu fiquei tão nervosa. Falei que precisava ir embora, mas não quis aceitar sua carona até o centro. Só que ele insistiu tanto que no fim acabei entrando no seu carro. Ele perguntou tanta coisa da minha vida. E eu falei a verdade, né? Estava casada, já fazia 11 anos, que tinha um casal de filhos. E ele acabou confirmando aquilo que eu já imaginava. Aquela mulher realmente era sua esposa. Estava grávida, de fato, no 6º mês de gravidez, que era uma menina, eles já sabiam até isso. Sabe, enquanto a gente conversava, dava para sentir aquela tensão no ar. Eu até evitava olhar diretamente nos seus olhos, porque ele me olhava de um modo tão profundo que parecia querer entrar na minha cabeça, nos meus pensamentos. Quando chegamos ao centro, pedi que ele parasse perto da Praça Rui Barbosa. Ele parou, só que quando fui me despedir, nervosa, trêmula, dos pés à cabeça, ele falou: posso te confessar uma coisa? Olha, eu senti o golpe lá quando eu te vi aquela primeira vez. E desde aquele momento, não consigo tirar você do pensamento. Reginaldo, por que você está falando esse tipo de coisa? Você está casado, tem uma filha, vai ter outra, tua esposa está esperando a segunda filha. Eu também estou casada, você sabe, eu te contei? Eu sei, claro que eu sei. Mas o que é que você quer que eu faça? Te ver de novo mexeu comigo. Não posso negar. Tá certo. Olha, melhor a gente esquecer tudo isso. Eu também, né? Até porque sou casada, tenho filhos, assim como você. Obrigada pela carona e até mais. Olha, eu falei aquilo e fiz menção de abrir a porta, mas ele me segurou. Elisa, espera. Posso te pedir uma coisa antes de você ir? Ele fez aquela pergunta, só que não esperou pela minha resposta. Olha, se eu tivesse tido tempo de raciocinar, teria chegado à conclusão de que o que ele queria mesmo era... Ele veio com tudo e tentou me dar um beijo na boca. E repito, foi tão rápido e me pegou tão de surpresa que eu não consegui reagir. Pelo menos não assim num primeiro segundo. No fim, o beijo acabou acontecendo. E se fosse um simples beijo? Mas foi um beijo tão cheio de paixão que me fez reviver tudo o que tinha acontecido entre nós, num passado já tão distante. Até que consegui me desvencilhar
e abri a porta do carro. Imagine o estado em que eu me encontrava quando saí daquele carro. Mal consegui caminhar até a estação Tubo para pegar o meu ônibus, de tão desorientada que eu fiquei. E quando cheguei em casa, mais uma vez, meu marido notou que eu estava estranha. E como não estaria, meu Deus? Depois daquele beijo, daquele encontro. Meu marido, no entanto, não perguntou nada. Mas me olhou assim de um jeito diferente. Na verdade, desde então eu senti que ele ficou também esquisito comigo, como se estivesse desconfiado de alguma coisa. E o pior é que eu simplesmente não consegui mais voltar ao meu jeito natural. Principalmente porque ele voltou a me procurar lá na loja. Outras vezes. Juro, nunca mais aconteceu nada entre nós. Nem um beijo. Nada. Um dia, inclusive, pedi que ele parasse de me procurar. Que não fosse mais atrás de mim. Cheguei a dizer que amava meu marido. E não queria botar em risco o nosso casamento. Juro por Deus, pedi encarecidamente que ele me esquecesse. Porque entre nós jamais poderia acontecer nada. Ele realmente parece ter entendido. Tanto que não voltou mais. Parou de me procurar. Mesmo assim, continuei esquisita. Não só para o meu marido, o Paulo, mas até para mim mesma. E é claro que ele acabou notando a minha mudança. A minha perturbação. Talvez seja essa a expressão. Uma noite, lembro que a gente deitou para dormir. Eu senti que ele estava agitado, parece que querendo me dizer alguma coisa. Sabe quando a pessoa te olha assim? Parecia até meio triste assim, o jeito dele. A gente se deitou, ele continuou inquieto ali na cama o tempo todo, mas não falou nada. Até que no dia seguinte, enquanto a gente tomava o café da manhã, ele perguntou: Elisa, seja sincera comigo. Você teria coragem de me trair? Quase engasguei com o café. Puxa, que conversa. Claro que não. Ô, Paulo, de onde que você tirou essa ideia? Ele não respondeu. Mas continuou me olhando daquele mesmo modo. Como se, repito, estivesse, no mínimo, desconfiado de alguma coisa. E a verdade é que estava mesmo. Só algum tempo depois eu soube por que é que ele estava daquele jeito. Tinha estranhado aquele modo como eu tinha ficado, que era diferente do meu normal. E como que ele não perceberia, tendo convivido comigo durante tanto tempo? Aí ficou desconfiado. E na minha folga, apareceu na loja para saber se estava acontecendo alguma coisa. E então, me contaram que tinha um homem que não parava de ir atrás de mim. E que às vezes me esperava no fim do expediente. Esse homem, claro, era o Reginaldo. Só que, repito e juro, eu tinha pedido para ele parar com aquilo. Pedi que ele não me procurasse mais e ele, de fato, parou. Nunca mais me procurou. Entendeu que eu não queria. Só que acabaram contando para o Paulo que ele tinha ido atrás de mim várias vezes lá na loja. Sabe Deus o que ele não deve ter pensado de mim. Principalmente por causa daquele meu jeito esquisito.
Até hoje não sei como essa história não acabou até custando o meu casamento. Principalmente depois que o Paulo soube que ele tinha ido atrás de mim na loja algumas vezes. Sabe, e eu juro que, além daquele beijo, nunca mais aconteceu nada entre nós. Nunca. Embora o Reginaldo tenha insistido um monte. Como eu queria provar, meu Deus. Mas de que jeito? Deixei bem claro para ele que amava meu marido, que jamais seria capaz de colocar o nosso casamento em risco por causa de uma ilusão do passado. Porque foi apenas isso mesmo. Namoro de adolescência. Uma ilusão que nunca se consumou. Ele tinha se casado, tinha filha, estava esperando uma outra, uma segunda filha. Eu também estava casada, com filhos também, de modo que, sabe, para que remexer numa coisa que não vai dar em nada? Me senti perturbada, isso não posso negar. Se eu fosse livre, e se ele também fosse, tenho certeza que alguma coisa aconteceria. Mas é tudo tão diferente, meu Deus. Para que ficar sofrendo por uma coisa que não tem futuro? Já bastou aquele beijo que ele me roubou. E que me deixou tão passada. Me fez voltar no tempo. Me deixou tão amuada, tão dividida. Já tinha gostado muito dele, muito. Mas era a página virada. E mesmo que eu tenha ficado confusa, e eu fiquei. Quem não ficaria ao reencontrar um velho amor que tinha sido tão intenso? Só que mesmo assim eu não seria capaz de acabar com o meu casamento, de ferir meu marido, de magoá-lo. Adoro meu marido. Amo meus filhos mais do que tudo. Eles são tudo que eu tenho de mais precioso. E jamais seria capaz de estragar tudo isso. Derrubar a minha vida. Fazer meu casamento ruir. Mesmo que fazendo muita força. Como fiz e continuo para... Sabe, é inútil negar a mim mesma. Esse homem me perturbou demais ao me procurar. Ainda mais depois daquele beijo. E com aquela insistência, dizendo que continuava me amando, e eu sei lá se é verdade ou se não é verdade. Se fosse livre, repito, algo aconteceria. Tenho certeza disso. Sei o que meu coração experimentou quando o vi de novo, depois de tanto tempo. Porém, minha família é tudo que eu tenho na vida. Como que eu posso colocar em risco aquilo que tenho, em troca de uma coisa que nunca passou de uma promessa, de uma fantasia, de uma ilusão da minha cabeça? Uma paixão que, na verdade, nunca me trouxe felicidade completa. Uma paixão que, repito, nunca se consumou. E na próxima quarta-feira, 15 horas, não perca... O clima pesou tanto quando ficamos frente a frente. Sabe, ela ficou me olhando assim, com aquela cara de espanto. E eu também não estava acreditando. Na verdade, aquilo era surreal. Juro, se ela não tivesse dito que já me conhecia, eu teria ficado quieta. Com a testa franzida, ela olhou assim para o Nelson e falou: "Eu já conheço ela, Nelson. Né, Marli, que a gente já se conhece?" Olha, quando você me falou que o nome da sua namorada era Marli, eu nunca podia imaginar que fosse justamente ela. O Nelson, naturalmente, ficou surpreso. "Como assim, Celina? Você conhece a Marli de onde?" E ela olhando para mim: "Fala para ele, Marli. Conta para ele de onde que a gente se conhece." Olha, desde que o Nelson começou a trabalhar ali na empresa, que eu me encantei por ele. E não tinha como não me encantar. Era um cara tão bacana, tão gente boa,
além de bonito, charmoso, ele tinha sido contratado para ficar no lugar de uma colega minha de setor que tinha pedido a conta. Trabalhávamos somente nós dois ali naquela sala. E foi isso que, naturalmente, acabou nos aproximando. A gente vivia conversando, mesmo no horário de expediente. E sabe, aquele seu jeito de ser, aos poucos, foi me conquistando a cada dia mais. Desde o começo, eu sabia que ele era separado e que tinha uma filha pequena. Ele tinha, inclusive, um porta-retratos, assim, com a foto dele e de uma menina sobre a mesa. Aí, um dia curioso, eu perguntei quem era aquela menina. E, no que ele falou que era sua filha, eu respondi, puxa, que linda. Mas, e a mãe dela? Por que ela não está na foto? Então, é que eu e a Celina, a gente está separado. Aí, sei lá, né? Acho que não tem nada a ver, né? Colocar uma foto dela aqui. Segundo ele, já fazia 1 ano e meio que eles estavam separados. Geralmente, a gente almoçava junto. Todo dia, praticamente. Depois, ainda ficávamos conversando, até dar o horário de bater o ponto. Às vezes, saíamos caminhando, assim, pelas ruas próximas ali, à firma em que a gente trabalhava. E, repito, foi essa proximidade, porque, imagine, a gente trabalhava o dia todo junto, e até no horário de almoço estava junto. Isso foi criando um vínculo, assim, muito forte entre nós. Até que foi inevitável eu começar a gostar dele. Só não sabia se era simplesmente uma atração ou se naquelas alturas eu já estava gostando dele mesmo. Só sei que vivia com esse homem no pensamento o tempo todo. Senti uma saudade tão esquisita, assim, quando a gente não estava na empresa. Um dia, eu flagrei olhando para mim. Lembro que sorri, meio sem jeito, perguntei, ué, tá me olhando assim por quê, Nelson? Notei que ele ficou sem jeito. Esboçou um sorrisinho, assim, meio sem graça, e respondeu, nada não, na verdade, nem estava olhando para você, tô com o pensamento longe. Sério? Mas estava pensando no que, especificamente? Nada não, bobagem. Deixa pra lá. Ele falou aquilo e desviou o olhar. Voltou sua atenção pro computador, só que eu continuei olhando para ele. Meu Deus, como eu queria que ele tivesse respondido diferente. Por exemplo, dissesse que estava me olhando porque me achava bonita, porque estava pensando em alguma coisa sem relação a nós. De repente, ele se voltou assim para mim outra vez, e aí foi a vez dele perguntar, e você? Por que você está olhando assim para mim? Acabei dando a mesma resposta. Quem, eu? Nada não. Na verdade, nem estava olhando para você. Estou com o pensamento longe. Eu falei aquilo e a gente riu. Só que não sei, eu senti que a atmosfera mudou desde aquele momento. Tanto que volta e meia, a gente se flagrava, um olhando para o outro. Sabe, era mais do que evidente que alguma coisa estava rolando ali, mesmo que fosse até aquele momento só em pensamento. Mesmo assim, demorou ainda tempo, algumas semanas, até que ele finalmente me convidasse para sair. Ele fez o convite, lembro que durante o almoço. Primeiro perguntou se eu tinha alguma coisa para fazer, depois do trabalho, e falou que estava pensando em sair para algum lugar. E perguntou se eu não estava a fim de fazer companhia. Claro que aceitei. Fomos direto a um lugar que ele conhecia, que não ficava muito longe dali. Olha, o clima entre a gente estava tão gostoso, sabe? E ficou ainda melhor quando, pelas tantas, ele olhou para mim assim e falou, então, Marli, eu te chamei para sair, porque eu estou precisando te dizer uma coisa já faz tempo. Sabe o que é? Eu acho que estou gostando de você. Sei lá, eu não sei o que você fez comigo, porque, você imagina, até final de semana, às vezes,
Eu tô em casa, ou tô com os amigos, e eu fico pensando em você o tempo todo. Você pode me dizer o que é isso? Não perca, é na próxima quarta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Marli e Nelson em mais uma edição de A Força do Amor.